Simbora, gente! Como vocês estão? Como tá todo mundo? Né? Ainda estamos na fase D. Na aula passada vimos comportamental, né? Quem já fez a sua análise comigo diretamente, né? A devolutiva, se gostou, fala lá que gostou, o que é que achou, né? Se não fez, procura fazer já o relatório, fazer o questionário, né? Para poder a gente fazer a devolutiva. Então, gente, vamos fazer agora uma revisão do VOC e do CIPOC, já que a gente já viu isso no Yellow Belt, né? Vamos ver um pouquinho mais profundo com uma história boa aqui. Então, gente, voz do cliente e voz de negócio, como se VOC, deixa eu pegar o apontador, voz do cliente é o VOC e VOB é a voz de negócio, né? Voice of the Business, e o VOC é Voice of the Customer. Então, voz do cliente e voz de negócio. Qual a diferença? Que aqui é o cliente final, é o cliente que está recebendo seu produto ou seu serviço. E a voz de negócio é o teu cliente interno, aquele de cada fase que você entrega uma parte da tarefa para o cliente da frente, da sua frente, que está interno ao seu negócio. Então ele chama de voz do negócio. E os clientes internos são todos, né? O RH, a manutenção, a própria produção, a qualidade, a engenharia, os diretores, isso é os clientes, né? Então, o cliente negócio, né? A voz interna. E a do cliente, considere o cliente final, tá? Então, gente, tem uma historinha aqui que parece que é uma lenda ou não é uma lenda, dizem que é verdade, dizem que não é verdade. Se alguém já ouviu falar aí, tudo bem, se manifeste, se não ouviu falar, apenas entenda a didática dessa história, que ela é importante. Porém, não sei se é verdade, já li muito sobre isso aí, mas até hoje vira uma lenda esse negócio. Que é a voz do cliente versus a voz de negócio, que é o sorvete de baunilha versus o Pontiac 99. É um carro e um sorvete de baunilha. Aí vocês vão perguntar agora, o que tem a ver o carro Pontiac com um sorvete de baunilha? Então isso é uma história que aconteceu o seguinte. Um cliente comprou esse carro Pontiac 99. Ele tinha esse carro na casa dele, novo. De domingo que ele ia jantar com o pessoal, almoçar com a família, e depois do almoço ele era responsável em comprar o sorvete. Aí ele pegava o carro dele e ia comprar o sorvete. Chegando na sorveteria, ele comprava um sorvete de baunilha, por exemplo. Ele notou o seguinte: então é que ele comprava um sorvete de baunilha e voltava para o carro, ia ligar o carro não pegava. O carro não pegava. Então o que ele fez? Ele mandou uma carta lá para a GM explicando isso. Aí na GM não deram clarichar, riram da carta e não deram nenhuma satisfação com a carta. Mas ele voltou a reclamar, dizendo que está acontecendo isso. E a única forma que ele tinha de falar é só: toda vez que eu vou comprar o sorvete de baunilha, quando ele comprava outro, o carro pegava. Mas o sorvete de baunilha, o carro não pegava. Voltava para o carro não pegava. Ele mandou outra carta lá para todo mundo. Essa historinha tá aqui, gente, ó, tá toda aqui para vocês lerem. Se eu troquei jantar por almoço, tudo bem, pode ter esquecido, mas tá tudo aqui, ó. Mas foi ter jantar, depois de comer sorvete, depois do jantar, era jantar, tá vendo? Tá toda a historinha aí. E aí quando ele mandou outra carta, aí o pessoal da GM abriu os olhos e mandou um técnico ver, um engenheiro ver essa questão. Então o técnico foi, pegou o carro, jantou, pegou o carro, foi lá com ele, comprou o sorvete de baunilha. Quando voltou pro carro, o carro não pegou. Só que o técnico começou e depois de um tempinho a mais, o carro pega. Aí o técnico, já conhecendo do carro, descobriu o seguinte: que lá onde ele comprava o sorvete de baunilha, como o movimento de baunilha é muito grande, então tinha umas estantes lá refrigeradas que a pessoa abria, pegava e pagava no caixa e ia embora. Então ele demorava pouco tempo para comprar o sorvete de baunilha. Pegava o sorvete, pagava e ia embora. Esse pouco, e o outro sorvete, qualquer outro sorvete, tinha que pedir. E tinha que pedir ao atendente. E se o atendente estivesse ocupado, demorava um pouco mais. E sempre os outros sorvetes demoravam um pouco mais. Então o técnico fez, tá. Na hora que ele vai buscar o sorvete de baunilha e volta para o carro rapidamente, o motor não consegue esfriar.
e fica gases na câmara de combustão, não deixando de gerar a partida de novo. Era um defeito do carro. Gases ficavam na câmara de combustão. Então, se você desligasse esse carro e quisesse ligar de novo, ele não ligava. Ele tinha que dar um tempo para esfriar, para poder os gases dissiparem e ele ligar. Então ele descobriu isso. E acabou, o rapaz ganhando outro carro, né? Corrigiram o problema do carro e acabou o senhor ganhando outro carro. Mas o moral da história é o seguinte: vocês têm que olhar, observar o que o cliente fala. Às vezes o cliente não sabe falar o que realmente você quer saber. Por isso que o técnico, quando foi lá, ele notou. Não é por causa do sorvete de baunilha, não tem nada a ver o sorvete de baunilha com o carro. O que tinha a ver era o tempo de ignição, de uma reignição. Isso sim é que era o problema. Não era o sorvete de baunilha, mas o cidadão só sabia falar sobre isso. Quando ele comprava o sorvete de baunilha, o carro não pegava. Entendeu? Então, gente, a gente tem que dar ouvidos a qualquer blá 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 de cliente. Qualquer um escute, ouça bem e procure saber onde é que está doendo no cliente. Assim você conseguirá resolver o problema do cliente. Tá? Então essa historinha está toda aqui. Né? Tá até aqui no final da carta, que é a carta que ele escreve. Ó. Aqui o fato é que estou muito irritado com o meu Pontiac 99. Então, aí tá a história, você lê depois. Mas a história basicamente é essa. Então, cuidado com a voz do cliente. Então, a voz do cliente é usada para descrever as necessidades e expectativas dos clientes, consumidores, e a forma pela qual o produto, bem ou serviço da organização é por ele percebido. Gente, o cliente vai falar, eu quero esse colchão tá mole. O cliente vai falar que o café tá insosso, tá frio. Ele vai falar tanta coisa e você que tem que traduzir essas palavras para a parte técnica, porque você que tem conhecimento do seu produto, né? É você que conhece o seu produto. O termo voz de cliente inclui todos os aspectos da relação entre a empresa e seus clientes consumidores, no que diz respeito à qualidade do produto ou serviço, o custo, os prazos de entrega e até o pós-venda do produto ou serviço. O cara pode estar reclamando de prazo, reclamando de custo, reclamando do serviço mal feito, do retrabalho que existe. Então, escuta o cliente. E a voz de negócio é usada para descrever os aspectos críticos organizacionais, é dentro da organização. Muitas vezes focado em custo, qualidade interna, eficiência, produtividade, tudo isso aqui, né? Mas é dentro da organização, é a organização falando, é os clientes internos falando, tá? Os dados da VOC ajudam a equipe a fazer o quê? Para que serve o dado da VOC? Identificar as características críticas do processo. O que é crítico no meu processo, o cliente vai dizer. Mas o cliente não vai dizer o que é crítico no teu processo, o cliente vai dizer o que é crítico para ele. O que é ruim para ele, o que está doendo nele. Aí quando você descobrir o que está doendo nele, aí você traz isso para a sua criticidade. Aí vai ser crítico para você, para o seu processo. Aí você transfere isso para dentro do teu processo. Tá entendendo? Identificar uma forma de medição das características definidas pelo cliente. Note, gente, que não é o cliente que vai definir a característica. Ele vai falar, tudo bem, cliente final, mas às vezes o cliente define, né? Ele vem com um desenho específico e lá no desenho está especificando as características. Então ali, porque é uma coisa bem técnica, mas você pode deparar com um cliente que não é tão técnico, né? Como esse aí do rapaz do Pontiac, falou do sorvete de baunilha, que tinha nada a ver com o carro, mas era o tempo de reignição, tá? Então, identificar uma forma de medição das características definida pelo cliente para orientar e focar o projeto. Isso é que serve a voz do cliente. Importância de identificar os clientes. A voz do cliente é importante para realizar comparação com a voz do processo. Quer dizer, eu escuto o cliente falar e observo o meu processo falar. Se eles estiverem falando a mesma linguagem, ok. Mas se eles estiverem falando linguagens diferentes, vai dar problema. Será que eu estou atendendo o meu cliente? Será que meu processo está falando a linguagem do meu cliente? Se não está, e aí como é que eu vou atender ele, né? Então, comparação com a voz do processo, de modo a verificar o atendimento às necessidades e expectativas dos clientes, dos consumidores e do negócio. Essa é a voz do cliente, para que ela serve. A voz do cliente será importante para a validação do contrato de projeto. Gente, o Project Chart, como é que você faz o Project Chart? Baseado em quê? No cliente. O que é que o cliente quer? Qual é a estratégia da empresa? O que é que os acionistas querem? Que serão seus clientes para o projeto.
Então isso é que você tem que focar. O que é que eles estão pedindo? Para você refletir no Project Chart, né? Para contemplar lá no projeto. Ó. E do problema, oportunidade contemplado no projeto. A voz do cliente ou negócio é também uma importante ferramenta para identificação de projetos. Tá lembrado? Faz uma pesquisa de satisfação do cliente. Você vai descobrir um monte de cliente reclamando de uma coisa de outra, que tudo isso pode ser projetos. E você vai tratar cada um deles como um projeto. Vai ter uma gama de projetos para você trabalhar no Lean Six Sigma. Então, 2 tipos de fontes para você entender o cliente. Então, uma fonte é reativa. É quando alguém reclama com você, alguém liga para você, alguém manda uma carta, um e-mail, um zap, fazendo alguma reclamação. Aí você vai reagir àquela reclamação. A informação chega até você por meio de reclamações, ligações para serviço ao cliente, relatório de vendas, relatório financeiro, relatório sobre devoluções de produto e garantias. Pegou o relatório, viu, eita, tem que reagir sobre ele. Então isso é uma reação. O melhor que você tem que fazer é você ser ativo, você ir atrás. Vai atrás da informação. Vai fazer pesquisa de satisfação, faz o saque ligando um pós-venda. Né? Aí você vai procurar saber do cliente o problema que ele está tendo, ou se ele está tendo ou não. Então, a informação pode ser capturada de forma menos problemática, por meio de pesquisa de satisfação de clientes, entrevistas, mapeamento dos processos, observação direta. Você, antes de acontecer o problema, vai mapear o processo, vai tentar enxergar ele primeiro. Tentando enxergar ele primeiro, você trata. Então você pode ter uma coleta reativa ou uma coleta ativa. A reativa é aquela que a informação vem até você, o problema chega até você. A ativa, você procura o problema, você procura a informação, ok? Então, plano de coleta de dados, gente. Você vai coletar dados do cliente, primeiro você monta um plano. Monta um plano. O que é que eu vou coletar? Onde eu vou coletar? Como eu vou coletar? Qual é o objetivo de eu coletar esses dados? Tem que estar claro para mim. O objetivo é alcançar tal coisa. Então deixa claro. O objetivo é saber o que é que os clientes acham da gente. Esse é o objetivo. Então qual a ferramenta que serão usadas? Eita, se o objetivo é saber o que é que os clientes acham de mim, eu vou fazer uma entrevista com os clientes. Pronto, a ferramenta é entrevista. Eu vou lá, em loco, em cada cliente, e vou entrevistar com algumas perguntas ao cliente. É uma ferramenta. Qual o nível de detalhamento desejado? Qual é o nível de pergunta que eu vou fazer ao cliente? O que é que eu quero saber que ele me informe? Porque às vezes os clientes ficam calados, né? Os clientes não reclamam, tem cliente que não reclama, fica calado, fica sofrendo, até o dia que ele não compra mais a você, mas ele não reclamou. Aí você não fica nem sem saber o que está acontecendo. Então, detalha o que você quer dele. Então, melhora as perguntas, né? Forma de registro. Como é que você vai registrar isso? Vai anotar? Você vai levar um microfone, um gravador? Você vai mandar via Zap? Vai ser uma pesquisa eletrônica no formulário do Google? Você que sabe. Tamanho da amostra. Quantos clientes? Você tem 1000 clientes. Vai entrevistar 2? Aí não vai fazer efeito, né, gente? Eu tenho 1000 clientes, pelo menos aí uns 5%, uns 7%, 10%. Até uns 5% está aceitável. Tenho 1000, vou entrevistar quantos? 50? 50 clientes, a 5%. 50 clientes já é uma boa visão do que eu tenho. É o tamanho da minha amostra. Vou mandar para 200 clientes, 70 responderam. Bom, beleza. Tá? E a forma de garantir a coleta das informações. Como você vai garantir que seja coletado as informações corretamente, né? Às vezes pode ser uma pesquisa, mas pode ser uma medição. As pessoas vão medir. Então como é que você vai garantir que está medindo corretamente? Opa, estou botando uma pessoa que sabe, instrumentos calibrados. Eu já chequei o sistema de medição e está aprovado. A gente vai ver o que é isso mais na frente, o MSA, que é o sistema de medição. Análise do sistema de medição, isso é importante antes de fazer qualquer medição. Então, se está aprovado, aí você está garantindo que as medições vão ser garantidas e verídicas, né? Então, isso aqui são os objetivos. E tem um planozinho aqui que você pode fazer. Clientes, identificar os clientes envolvidos. Fala uma tabela no Excel aí, ó. Cliente, quais são os clientes envolvidos que eu tenho? O que saber? Identificar o que deseja saber sobre os clientes. Pontos importantes do produto e serviço.
como está seu desempenho, como você está em comparação com os concorrentes, o que você não gosta em nosso produto, o que você desejaria ter em nosso produto, nossos prazos estão atendendo, as pessoas que estão se comunicando, estão falando com você, tá bem a comunicação, a gente está respondendo em prazo adequado às suas solicitações, tá? Vai perguntar aí, ó, faz uma maçaroca de perguntas, também não seja, não vai encher o saco do cliente, mas faça as perguntas objetivas, realmente o que você quer saber. Quais clientes específicos? Tem algum cliente específico que você... Não, aquele cliente eu tenho que entrevistar. Então, especificar um cliente específico. Qual ferramenta utilizar? Pesquisa de satisfação, entrevista com o cliente, medição, levar uma pessoa com a treina para medir lá a casa do cliente. O que é que você vai fazer? Quais são as ferramentas que você vai utilizar? E aqui a data, quando vai fazer e quantos dados. Quer dizer, quantos dados? Quantas entrevistas, quantas pesquisas você vai fazer. Então você monta seu plano, né, e põe para moer. Para a gente traduzir agora a voz do cliente, tecnicamente, o que a gente faz? Aqui a voz do cliente, olha, esse colchão é muito desconfortável. Isso o cliente fala. Então o que é desconfortável, gente? O desconfortável é porque ele é duro ou porque ele é muito macio? Não sabe, né? Você tem que clarear. Então, voz do cliente. O cliente falou, esse colchão é muito desconfortável. Cliente, é o cliente final, o consumidor. Clarificar o problema. O que é que ele está falando sobre desconfortável? Você conversa com o cliente. Para a senhora ou para o senhor, o que é desconfortável? Aí ele fala, o colchão não é macio. Ah, tá, ele quer um colchão macio. Pronto, agora um colchão macio. Como é que eu vou atender esse colchão macio? Então, para o cliente, as características, requisitos críticos para o cliente, é CCR. O que é crítico para o cliente? Para deixar o colchão macio, dureza da espuma, rigidez da mola, aspereza do tecido, quantidade de mola, tamanho da mola, tudo aquilo que levar em conta e for dirigido para maciez do colchão, vai ser um item crítico para o cliente. Então você descobriu aqui as CCR, requisitos críticos para o cliente. Dureza da espuma, rigidez da mola, aspereza do tecido, quantidade de mola, né? Você descobriu aqui. Então, ó, qual é a qualidade de bons requisitos de cliente? São específicos, são mensuráveis, são claros, estão relacionados a algum atributo do produto. Ó, são específicos? São. Aqui o colchão não é macio, está específico? Não, não está específico. Maciez do colchão não está específica. Porque a maciez do colchão tem a ver com a mola, a quantidade de mola, a rigidez da mola, a altura da mola, a posição das molas, o tecido, a quantidade de espuma, a dureza da espuma. Então tem um monte de coisa para maciez. Então, para ser mais específico, ele botou dureza da espuma. A dureza é uma coisa específica. Dureza, espessura, a espessura do colchão da espuma, essa espessura é um comprimento, é específica a medição. São mensuráveis? São. A dureza é mensurável, a rigidez da mola também é mensurável, a aspereza, que é a rugosidade do tecido, também eu posso medir. São claros? Sim, são claros. Eles identificam uma só fonte. Aqui não está claro. Aqui menos claro ainda. Esse colchão é muito desconfortável. Aí aí que não está claro. Aqui clareou um pouco mais. Aqui sim vai ficar mais claro. Estão relacionados a algum atributo do produto. Atributo maciez, que é o ok, ó, tá ligado. Aspereza, rigidez, dureza, tudo tá ligado lá. Então essa é o exercício, gente. Depois que eu descobri as CCR, eu tenho que descobrir as CTQs, características críticas para a qualidade do produto. E as CTPs, características críticas para o processo, tá? Que é a saída. O que é que sai aqui, ó? É a saída. Entra um monte de X, que são os fatores, né? Os controláveis e os não controláveis, está entrando aqui nesse meio do processo, vai sair os Y, que é o resultado. Aqui vai sair o colchão confortável que o cliente quer. O conforto que ele quer está aqui. Mas para gerar esse conforto, existem várias CTQs, que é as características críticas para a qualidade, e as CTPs, que é as características críticas para o processo. Entendeu? Tudo está associado à saída do processo. Então, vamos ver aqui mais uma coisinha. Então,
Características que uma CTQ e CTP devem possuir. O que é essas CTQs e CTPs devem possuir? Para ser mais claro para a gente. A mesma deve especificar como o produto, serviço ou processo atenderá à necessidade dos clientes. Então, essas duas características juntas aqui tem que especificar como é que eu vou atender. Como é que eu vou atender ao cliente. Mais na frente vamos ver isso direitinho. Deve ser uma característica com uma medida. Tem que ter uma medida, um valor-alvo, quantitativa para a performance da qualidade do processo. Não pode ser um subjetivo, não tem que ter uma medida, gente, um valor, tá? Quantitativa. Devem haver definições operacionais claras para as medidas das CTQs e CTPs. Então, tem que estar claro. Você não entende é porque não clareou substancialmente a CTQ e a CTP. Então, tem que deixar ela bem clara. Limites de especificação, tolerância, que definem uma variação aceitável do desempenho da qualidade do produto. Então, tem que ter limites de especificação. Porque tudo não varia. Mesmo a CTQ e a CTP tem que ter uma variação, tem que ter uma tolerância. Você tem um alvo e tem uma tolerância. Então você tem que ter os seus limites de especificação. Então, gente, vamos ver aqui, ó, um exemplo. Voz do cliente. Esse hospital nos atende muito mal e perdemos muito tempo para a solicitação de exames. E quando temos as guias de exames, o mesmo está errado e temos que retornar ao hospital para corrigir. Eita, tem um monte de problema, né? Então o cliente falou isso aqui tudinho, aí você clareou os problemas. Primeiro problema, o cliente espera muito para ser atendido. Aqui dentro tem isso. Aqui dentro está falando sobre isso. A atendente gasta muito tempo no atendimento. É o tempo que ele pede com a atendente gastando tempo. Atendente sem qualidade no atendimento ao cliente. É o que ele fala também, que não tem qualidade. Atendente erra ao preencher as guias de exame. Então tudo isso aqui está clareando o problema. Então qual é a CCR, característica crítica para o cliente? Aqui o cliente espera muito para ser atendido, tempo de espera na fila. Já clareei. Tempo de espera na fila é uma característica crítica para o cliente. Ele não quer passar muito tempo na fila. Gente, se eu criei o tempo de espera na fila, que é uma CCR, quem é a CTQ? Tempo máximo. É o tempo. Ou tempo máximo, ou tempo na fila, ou tempo de espera. Você batiza como quiser, ou só tempo. A característica crítica da qualidade é o tempo máximo. E a característica crítica do processo é o 15 minutos. Tá vendo? 15 minutos. Eu traduzi para um número, né? Tempo máximo 15 minutos. Qual é a tolerância? É de 0 a 15. O tempo máximo é 15. Passou disso, ele não tolera. Então, aqui está dizendo o meu limite. Meu limite é máximo 15 minutos. Esse outro, a atendente gasta muito tempo no atendimento. Tempo de atendimento da atendente. Porque tem um tempo de espera na fila, depois o cara chega para ser atendido, demora pra caramba no atendimento. Então, tempo de atendimento. Qual é a CTQ? Qual é a característica crítica que o cliente está reclamando? Tempo. A qualidade aqui é tempo. Tempo de atendimento. E você vai definir agora qual é a característica do processo. O processo é 6 mais ou menos 2 minutos. Então, em 6 mais ou menos 2 minutos, as pessoas têm que ser atendidas. Você definiu o tempo, que é o alvo, o limite, o valor alvo, e aqui está a tolerância. Tolerância, que é a variação 6 e a variação mais ou menos 2. Quer dizer, pode chegar a 8 ou chegar a 4. Atendente sem qualidade no atendimento ao cliente. Qualidade no atendimento. Mais complicadinho que qualidade no atendimento, você não tem como medir, mas tem. Satisfação do cliente é a CTQ. E 80 pontos mínimo. Isso vai ser feito como? Pesquisa de satisfação. No mínimo vai ter um questionário para o cliente responder e ver se consegue chegar nessa pontuação. Em relação à atendente, deve ter perguntas e questionamentos lá para o cliente colocar. Entendeu? Então, ele vai treinar o atendente e vai verificar aqui, ó, vai controlar esses 80 pontos mínimo aqui. E a atendente erra ao preencher as guias de exames. Característica da qualidade do cliente. Guias erradas. Para o cliente, isso é uma característica que ele não aceita. Guia está errada. Então, qual é a CTQ? 2% máximo. Guias erradas, que esqueceu de colocar aqui, né? Erro na guia, que seria uma CTQ.
erro da guia. E qual é a característica técnica de processo? 2%, que é o que você vai medir. Aí você pode fazer o que? Checagem. A cada erro, ir anotando pela quantidade de guias que foram feitas e quantas erradas e segurar esses 2%. Tentar esses 2%. Gente, vocês vão fazer essa de cá. Opa! Apareceu uma coisa interessante aqui. Apareceu esse símbolo aqui, ó. Atividade. Então esse símbolo de atividade diz assim. Reza a lenda que ele diz assim. Quando aparecer esse símbolo de atividade, essa atividade você vai ter que enviar para nós. Para mim, para nós da equipe aqui. Então, essa é a primeira atividade que você vai fazer, né? Clarear o problema, achar os requisitos para o cliente, achar as CTQs e as CTPs. Para isso, o café servido nessa cafeteria é frio e sem sabor. Os documentos nunca chegam a tempo de ser digitados no momento certo. As embalagens dessa peça não suportam esse rasgo. Gente, não precisa ter só um desse não. Você pode abrir mais aqui, criar mais problemas. Se quiser faz aqui em cima, se quiser faz em outro lugar. Se quiser faz no PowerPoint, se quiser faz no Excel, se quiser faz no papel e manda uma foto. Tá? Eu só quero que vocês façam para eu ter uma noção de que vocês estão aprendendo, tá? Então, vocês enviam isso para mim. Ah, mas se eu não enviar, professor? Se não enviar, não vai constar lá que você enviou esse exercício. Mesmo que você erre, isso aqui é para você fazer, tá? Então tente fazer corretamente, mas se tiver um erro, eu vou dar a resposta a vocês. Eu vou, em cima do que vocês fizeram, vou questionar e falar o que é que você tem que melhorar ou não, dizer que está tudo perfeito 100%, ou dizer, eu podia ser assim, 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 assado, né? Fazer um questionamento. Mas eu tenho que constar que toda vez que aparecer essa atividade vai estar, você tem que mandar para mim, para eu pontuar na planilha, para no final você conseguir o seu certificado. Se estiver faltando algum exercício desse, eu vou cobrar a vocês e o certificado só sai se todos os exercícios estiverem feitos. A partir desse, vai ter um monte de exercícios para fazer, tá? Vai ter um monte. Então esse é o primeiro, tá, gente? Então, mãos à obra e façam esse exercício. No tempo que vocês quiserem aí, façam e envie por e-mail luizmoraes@luizmoraes.com.br. Esse é o e-mail que a gente tem, tá? Envia para ele. Agora vamos ver CIPOC. Vamos lembrar do CIPOC, né? Fazer uma coisa rápida. Eu vou entrar por aqui, já que vocês já fizeram o Yellow Belt e isso é um upgrade, né? Então eu não vou entrar muito aqui. Eu vou só falar o seguinte, que vocês não devem ser apresentados, quer dizer, não devem ser apresentados detalhes do processo do CIPOC. Tá lembrado que o CIPOC é uma visão macro do problema, do processo, que é o que? Como é que se diz? Deixa eu passar para cá, para você entender melhor. É a visão macro do sistema. Quem fornece, o que é fornecido que entra no processo, o teu processo numa etapa macro, assim, mais ou menos as tarefas, né? E os outputs, as saídas e os clientes para quem sai. Bom, exemplo aqui, né? Porque já quem está fazendo esse Greenbelt já fez CIPOC, né? É só para relembrar, então não vou perder muito tempo nesse CIPOC aqui. Então, gente, ó, supply, fornecedores externos, internos, setoriais, pode ter fornecedor de todo jeito. O que é que entra? Entrada, material, equipamentos, os métodos, políticas, pessoas, insumos, para um serviço, instrução de trabalho, dispositivos. O que é que está entrando no teu processo? Aqui é o teu processo, as etapas. Início aqui, tarefa 1, tarefa 2, fim. O que é que sai? Output, saída, um serviço, um produto, uma tarefa, um relatório, sai um vídeo. Um vídeo é um produto. Não sai um vídeo especificamente. E para quem sai, quais são os clientes? Internos e externos. Então, isso aqui é o CIPOC, que vocês já aprenderam a fazer lá no Yellow Belt. E agora, vamos preparar um cafezinho? Então, ó, como é que eu faria o CIPOC do cafezinho? O meu processo, colocar filtro no recipiente, colocar pó no filtro, colocar água quente no filtro, colocar café na xícara, servir o café. Esse é o processo. Tá? Então, quais são os clientes que recebem meu processo? O consumidor, é uma cafeteria, é o consumidor que recebe. Ó, o consumidor, qual é a saída para o consumidor? Sabor, odor,
cor, temperatura, apresentação. Tá vendo, gente? O sabor ele quer receber, ele não quer só receber o cafezinho, não. Ele quer receber sabor, quer receber odor, quer receber a cor, a temperatura, a apresentação do café e outras coisas mais. O tempo, posso colocar aqui o tempo também de atendimento e outras coisas mais. Então, gente, o que é que entra no meu processo? Entrada, pó de café, açúcar, água, calor, tempo, filtro, guardanapo, recipiente, xícara, colher, padrão de serviço, operador, máquina, vai entrar um monte de coisa aí, né? Então você vai detalhar assim, colocar. Isso é para a gente ter uma visão macro, gente, macro do nosso processo. E quem é o fornecedor? Restaurante, armazém e comércio. Isso aqui quem fornece as entradas que entram no processo, que sai. Esse é o Y, que é a saída, né? Os efeitos que o cliente deseja. Tá entendendo, gente? Então aqui é requisitos do cliente, os Y, a saída. É que o cliente deseja, sabor, odor, cor, temperatura, apresentação. Aqui é pré-requisito aos fornecedores. O que é que você quer do fornecedor? E é o X, é onde está todas as causas. É aqui, ó. É aqui, quando pega tudo isso, joga aqui dentro. É que onde gera todas as causas aqui. Que gera as causas que geram efeitos indesejáveis, né? Ou desejáveis para o cliente. Então, dicas para um bom CIPOC: utilize as ferramentas de obtenção da voz do cliente para identificar todos os Y importantes. Claro, quando você fizer o VOC, você vai descobrir quais são os Y importantes. Então, dos Y importantes, você volta fazendo o seu CIPOC. Faça um brainstorm para identificar o X do processo. Tá? Esse brainstorm, gente, não precisa ser muito detalhado. O CIPOC é uma coisa macro. Depois que vocês fazem um mapa de processo, tá lembrado? O mapa de processo, sim, aquele é detalhado. Disponibilize o tempo necessário para identificar completamente os Y e os X. Fica mais fácil o CIPOC. Seja específico para identificar os X. Evite definir X muito amplo para não dificultar a elaboração de ferramentas posteriores. Quer dizer, o X ele tem que ser mais específico, né? Para não ficar muito grande. Exemplo, comportamento do mercado, planejamento estratégico, desenho de peças. Isso é X, evite. Qual é um X? Comportamento do mercado. O que é esse X aí? Tá muito... O X é o planejamento estratégico. Poxa, vamos quebrar, né? Vamos ser mais específico para esse X, tá? Desenho de peça também não dá. Vamos ser mais específico. Então, mais uma atividade. Eu acho que eu não cobrei lá no Yellow Belt. No Yellow Belt eu não cobrei nada, né? A gente não cobrou nada. O Yellow Belt tinha uma atividade final lá, né? Então agora no Green Belt a gente começa a cobrar. Quero ver se vocês realmente fazem isso aí. Então, ó. Elabore o CIPOC, processo de certificação Green Belt. Olha, vocês estão participando desse processo agora de certificação Green Belt. Então, nada melhor que fazer um CIPOC. Qual o processo? Inscrever-se no treinamento, participar do treinamento e obter aprovação, conduzir um projeto de 6 Sigma, enviar projeto para aprovação da certificação. Essas são as etapas. Então eu quero que vocês montem um CIPOC. E como está aparecendo aqui atividade, isso quer dizer o quê? Que é mais um exercício. Então já é o segundo exercício, né? Tem vários ainda. Vocês vão aprender mesmo. Então vocês fazem esse exercício e envia para mim. Ok, gente? Envia pra gente. O e-mail luimorais@luimorais.com.br. Tá ok, gente? Manda pra gente. Esse CIPOC vocês vão fazer. Pronto. Essa revisão feita. A próxima aula, continuamos na fase D. Vamos ver o mapa de raciocínio. Espetáculo de mapa para a gente começar a fazer nossos projetos passo a passo, tá? Então, gente, qualquer dúvida no exercício, qualquer dúvida lá em executar esse exercício, manda no Telegram, tá? O exercício, gente, né? Eu fiz de errado, só vou ter a nota baixa? Não. O exercício é pra gente ver que vocês estão aprendendo e estão fazendo, tá? Então, o importante é enviar. Fez e envia. Vou fazer no PowerPoint, vou fazer no Excel, vou fazer onde quiser. Faz uma cartolina se quiser, bate uma foto e manda pra mim. Faz no PowerPoint, faz no Excel, faz no Word. Faz nesse mesmo PowerPoint que eu dei aí, escreve em cima. Como você quiser. O importante é fazer o exercício. E que fique claro para poder conseguir enxergar o exercício, claro, né? Então, gente, até a próxima aula na fase D, mapa de raciocínio. Vamos aprender a trabalhar bem lá o projeto como um todo, tá? Beleza, gente? Bye, bye!